Olá, bem-vindos ao Threadcast by Solve System. Eu sou a Lu, analista de sistemas e líder técnico. Eu sou a Deja, analista de sistemas e QA aqui na Solve, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Tumi. Vai estar com a gente aqui a Alessandra, que é idealizadora e owner do projeto, e também o Alisson, que é full stack aqui na Solve. Ela vai contar um pouquinho de onde surgiu a ideia da Tumi e como auxilia os pacientes de oncologia. Roda a vinheta. Como já dito, a gente está aqui então com a Alessandra e o Alisson, né? De novo, muito bem-vindos aqui, tá? Obrigada. Foi muito um prazer ter vocês aqui. Vamos conversar então um pouquinho sobre o Tumi, né? Isso. Baita projeto que a gente é envolvido junto com a Salf, né? Junto com o pessoal aqui lá da PUC também. A Alessandra vai falar um pouquinho pra gente. Então, Alessandra, eu queria pedir para vocês começarem a falar um pouquinho profissão, o que faz, e aí a gente vai tocando conversa, depois o Alisson se apresenta um pouquinho também, então, por gentileza. Beleza. Bom, eu sou oncologista, tenho mais de 20 anos aí de experiência na área de assistência mesmo de pacientes com câncer. Fiz toda a minha formação na PUC e sempre fui uma apaixonada por tecnologia também. Sim. E eu sempre percebi nos pacientes que eu atendo uma dificuldade quando a gente começa a entrar nesse mundo do tratamento oncológico, quanto gera insegurança, quanto gera medo, né, de ter que ir para uma emergência, enfim. E aí eu entendi que talvez a tecnologia pudesse se tornar realmente um aliado nesse tratamento. Enfim, daí a gente depois pode conversar um pouquinho claro, mais sim, sobre... sim. Mas é legal até pra gente ver assim, porque tipo, a gente sabe que hoje, e resumindo rapidão aqui, né, até pro Alisson poder conversar um pouquinho aqui e já se apresentar, mas a tecnologia hoje não adianta, né, vai ser 100% do nosso tempo envolvido com alguma coisa, não tem o que fazer. Então, Alisson, por favor, quem tu és da Solve System? Bem-vindo aí. Sou Alisson, então, eu tenho 22 anos. Boa. Trabalho como desenvolvedor full stack para Tumi, né? Deus livre. Outsource da Solve System. Legal. E seria isso, é um prazer estar trabalhando com a Tumi, porque é um projeto muito interessante que desenvolve auxiliar no tratamento de câncer, né, de um paciente para poder o profissional poder visualizar melhor, né, o que está acontecendo e ter um tratamento efetivo. Né? Show. Não, massa, que bom. De novo, um prazer ter vocês aqui. Lu, que tá aqui, né, pra fazer as nossas... Digamos assim, eu sou não vou dizer o palhaço da galera, porque, né, mas eu vou incomodar e a Lu vai fazer as perguntas sérias, vamos dizer assim, tá? Então, Lu, fica à vontade aí. Mas, Alessandra, conta pra nós como surgiu o projeto, qual foi a tua ideia, assim, ter um insight pra dar o start, né? Isso. Eu brinco assim que tem a versão oficial e a versão extraoficial. Vocês querem qual delas? Não, olha, fica à vontade. A gente tá aqui pra saber, eu quero saber. O extraoficial pode ser dito? Pode, então pode. Fica à vontade. Manda bala. Tá, então assim, o oficial veio realmente dessa observação do meu dia a dia como oncologista. O resultado do trabalho em si, né? Isso. Sim. E eu sempre trabalhei com pesquisa clínica. Então, na pesquisa clínica, a gente faz um acompanhamento muito rigoroso dos pacientes em uso de um medicamento novo. E a gente precisa registrar absolutamente tudo que eles sentem. Sim. E aí tem uma metodologia, e foi essa metodologia que nos inspirou para iniciar o escopo de como seria a plataforma. Legal. Bom, a versão extraoficial tem um pouco a ver com a minha experiência de vida. Sim. Quando eu tinha 13 anos, eu tive uma tuberculose pleural. Eu era bailarina, fazia muito exercício, fiz uma dieta louca. Acho que a minha imunidade caiu muito. Provavelmente, né? E aí, tive uma tuberculose. Muito bem, comecei tratamento. Como consequência dos remédios da tuberculose, eu tive uma hepatite medicamentosa que levou um tempo para se identificar a relação. Sim. Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu fiquei vomitando na escola. Sabe aquela situação assim, ó, de tu não ter controle. Até eu definhei, eu emagreci demais. E a equipe, meus médicos dizem assim, não, tu tem que tratar a tuberculose. Se tu vomitou, tu toma o remédio de novo.
E aquilo estava me envenenando. Sim. Sim. Enfim, até que a gente buscou, através de uma tia que trabalhava num posto de saúde, a gente buscou um outro médico Sim. que identificou que aquilo era uma hepatite, enfim, aí tudo modificou. Mas, toda vez que eu vejo um paciente com câncer lidando com uma situação de um evento adverso grave, eu lembro do que eu passei. Sim. E eu consigo realmente entender o sofrimento que aquilo causa. Então, assim, eu brinco que essa é a versão extraoficial, porque eu acho que isso me marcou. Claro. E foi isso, sem querer, que de alguma maneira me inspirou a fazer algo diferente. Então, essa é a versão... Literalmente... Vamos dizer assim, tu já teve do outro lado, né? Exato. De uma certa forma, já teve do outro lado. Então, essa visão hoje, para colocar isso no app e no sistema, com certeza é um leque maior de abranger tudo, isso, né? Isso, faz a diferença, né? Tu ter a visão dos dois lados, né? Total, que legal. Bom, dentro do que a gente tá querendo conversar um pouco com vocês, assim, claro, desse sentido, né? Deixa eu pegar um pouquinho do Alisson também, tipo, dessa concepção e tal. E pra ti, assim, Alisson, nesse sentido de... Tu já falou um pouquinho, né, que tu te apresentou, Sim. mas desse envolvimento, né, com essa função, assim, como é pra ti isso também tá entendendo toda essa visão do que a Alessandra tá passando e do que as outras pessoas, Sim. ou pacientes, né, ou Sim. outros médicos envolvidos e tal, né, nesse sentido. Até porque para te conseguir desenvolver, tu tem que entender bem o que é que tu vai Sim, desenvolver, a gente precisa ter uma comunicação muito assertiva para poder também criar uma funcionalidade que seja efetivo para o profissional e para o paciente. Então, todo o nosso desenvolvimento é sempre tentar entender realmente o que está acontecendo para ser um desenvolvimento efetivo, né? Sim, não, massa. Lu, tem mais alguma coisa que tu queira perguntar do início aí? Eu vou servir um café, tá? Claro. Ó, o café tá aqui, tá liberado, é só se servir, fica à vontade. Então, o principal objetivo da Tumi, porque eu não consegui parar, assim, lá no South Summit pra ver vocês demonstrando, né? Sim. Porque eu tava lá na correria, mas pra quem não conhece ainda, assim, pra informar também, né? Porque Sim. eu acho que tem muita gente que vai... Sim. Vai a gente vai colocar aqui, né, pessoal, no geral, assim, a gente vai colocar aqui no descritivo, nos comentários, aliás, no descritivo do vídeo, nos comentários o pessoal pode comentar, por favor, né? Mas, tipo, colocar no descritivo ali o link do projeto, né, a ideia do que é, a gente vai compartilhar o LinkedIn lá também, mas o link principal lá do projeto, como é que funciona e tal, o Play Store lá, até para quem tem mais interesse, e dá uma indicada. E seguinte, já aproveita que vai dar uma lida, já curte lá, né? Já pega, clica no curtir lá, não perde. É só clicar no curtir lá, dá um joinha pra nós e tá tudo certo, E tá? se Mas vai estar lá. também, né? Aproveita se inscreve também no tá? podcast. Mas vai estar lá, tá? Vai estar a informação lá pra dar uma olhada um pouquinho melhor. Hoje a gente vai ser mais superficial a conversa. Lá tem um pouquinho mais de aprofundamento lá. Tá? Deixa eu tomar mais um golinho do meu café aqui. Então, agora eu me perdi um pouquinho. O que é a plataforma? Isso, Isso, né? Como ela plataforma. funciona. Isso. Beleza. Então, assim, é uma plataforma digital que se apresenta para o paciente com câncer na forma de um app, onde o paciente vai registrando o que sente durante o tratamento. Tá. E conforme o que ele registra, ele recebe uma mensagem, um feedback imediato, se aquilo é sério ou não, se ele precisa ir para emergência, se ele pode ficar em casa. E do outro lado, as equipes de saúde podem monitorar os seus pacientes através da versão web da plataforma. Ah, legal. Que é um dashboard que os médicos, enfermeiros, farmacêuticos acessam, então tem acesso aos seus pacientes. Tá. E podem agir de forma proativa. Então, o que o paciente registrou, Legal. a equipe já fica sabendo e já pode entrar via chat com o paciente, já pode fazer as recomendações. Legal. Eu já ia fazer uma pergunta quase técnica. É 1 para 1 ou 1 para mais? Desses médicos com paciente. É 1 para 1, tipo, médico só para um paciente, médico para vários pacientes. Ele já tá pensando no relacionamento das tabelas. Relacionamento das tabelas lá. Não, mas assim, tirando a brincadeira, né? Mas, tipo, daí isso, a parte do dashboard, ela é meio que online, assim, também. Tipo, o que acontece aqui, Isso. eu, como paciente, insiro informações, recebo esse alerta e o dashboard já automaticamente atualiza. desce também. Ah, legal. É isso aí. Legal. Não sei se tu quer explicar, Alisson. Claro. Por favor, Em fica à vontade, questões cara. do chat. Vamos dividir assim. Tu manda no técnico aí, a Alessandra manda no negócio e vocês vão mesclando aí, tá tudo então certo. serve um cafezinho? Em questão do chat em si, ele é real time. Então, digamos assim, quando a pessoa mandar uma mensagem, um profissional mandar uma mensagem pro paciente, ou a clínica mandar pro paciente,
ele já vai receber a mensagem, vai receber a notificação que tá tudo bem, como é que está, tudo certo. O paciente também tem uma funcionalidade quando ele envia os sentimentos e os sintomas, também vai aparecer na parte de sintomas automaticamente em real time também em uma tela para o profissional poder olhar e verificar o sintoma que ele está tendo naquele momento em real time e já atender ele automaticamente. Que show. Isso faz a diferença. Total. Muito. Sabe que a gente fez recentemente uma análise de 80 pacientes durante 120 dias. E aí, esses 80 pacientes, pela estatística, a gente esperaria que tivéssemos 9 internações por complicações de tratamento e pelo menos 15 visitas à emergência. Com base nesse número de pacientes. Tá. Isso. Então, 80 em 120 dias. Tá. Essa seria a expectativa. A gente teve 2 visitas à emergência e nenhuma internação. Olha que coisa boa, né? Então, resultado bem positivo. Muito. Então, assim, aí tem dados, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não encontrou ainda esse dado do qual é o custo de uma internação hospitalar por evento adverso de tratamento de câncer. Nos Estados Unidos, a gente sabe que isso custa em torno de $22 mil, cada uma dessas $1.000? Isso. Então, assim, se esses pacientes estivessem nos Estados Unidos, a gente teria poupado $210 mil. Olha. Então... Só em internações... Que loucura, né? Então, a gente está percebendo que essa ação mais continuada, a gente consegue evitar que as coisas se compliquem a ponto do paciente ter que internar. Sim. Então, essa é a ideia, né? Sim. Ótimo, assim, e já pegando isso até, um negócio que eu tenho anotado aqui, né, que a gente estava até falando sobre... nesse sentido... Tô dando um resultado do que seria fora, né? Como seria lá fora e o quanto isso economizaria, né? De certa forma. E a gente tem aquela pesquisa relacionada à população aqui, né? Do percentual de gente que gostaria relacionada ao governo nesse sentido. Eu me esqueci de anotar... Do INCA? Do INCA, obrigado. Era o nome de quem fez a pesquisa lá. Isso. Né? E é uma percepção mais ou menos de 84%, né? E pro app isso somou também, assim, nesse sentido, dado essas informações, no sentido assim, eu digo, esse número de pessoas começaram também, de alguma forma, vir, né? Sim, pra cá. Sim. Assim, da preocupação da população em geral, não é? Com o quanto deve ser investido na área de oncologia, né? No tratamento do câncer, etc. É um concern global, porque a gente sabe que o volume de neoplasias tende a aumentar pelo envelhecimento da população. E eu tenho um amigo que diz os cardiologistas trabalharam muito bem, eles melhoraram muito. Assim, a primeira causa de morte na maioria da população é ainda cardiovascular, mas está melhorando muito. Sim. Então, existe uma previsão de que o câncer se torne a primeira causa de morte em muitos lugares do mundo. Então, realmente é uma preocupação, é um problema de saúde pública. Então, o custo do tratamento é cada vez mais alto, com as novas drogas, não é? Então, a gente precisa, assim, não só cuidar bem do paciente, que esse é o principal motivo. O intuito, né, aqui. Já existem dados, por exemplo, americanos, que um questionário enviado online para pacientes em tratamento oncológico já conseguiu aumentar o tempo de vida de pacientes com câncer de pulmão metastático em 6 meses. Olha aí. Então, assim, não é um remédio, é simplesmente um acompanhamento. Mais adequado. Então... Sim, uma orientação melhor, né? De como se cuidar, na verdade, né? Porque não é só jogar... Como o teu case, Isso. né? Só bota o remédio e vai vendo o que vai esperar, né? Não, tem todo um acompanhamento mesmo, né? Um acompanhamento, tu dar aquela atenção que a pessoa realmente precisa, né? A gente tem hoje, e aí Cunha o Brasil, algo nesse sentido, parecido com isso? Desse formulário que a gente tá falando aí, de acompanhamento, assim, a tal? gente, sim, temos alguns concorrentes. A gente pode... Sim. Aliás, se não tivéssemos, seria uma preocupação, porque, quer dizer, isso aí não tem por que existir. Sim, isso é verdade. Né? Sim. Então, mas temos, sim, o nosso principal diferencial é o algoritmo. Então, né, o Alisson pode comentar mais,
mas é o que informa de imediato o paciente sobre a gravidade daquele sintoma. Sim. Então, assim, se isso acontece de madrugada e a equipe não está do outro lado, o paciente vai ter já uma orientação. Olha, o que fazer, como tu tem que ir para emergência ou não, tu pode ficar em casa e esperar até amanhã de manhã. Sim. Então, essa é a E ideia. aí, vamos para lá, então, para a parte técnica do algoritmo aí, né? Nessas indicações também, além das mensagens, a gente... Né, exatamente. Então, digamos, a gente tem o profissional, quando ele não está online, digamos assim, vai ter uma dashboard lá que vai mostrar em gráficos, vai mostrar detalhado também pro paciente em gráficos, também uma listagem de evolução dele em questões de sintomas e sentimentos que ele está acarretando durante o período de tratamento dele. Então, vai ter toda uma visualização para o profissional entender o que está acontecendo realmente com o paciente. Então, através de gráficos, listagem, monitoramento em real time, deixa eu ver o que mais... Tem muito mais coisas, mas... Não, sim, com certeza. Tem outras funcionalidades que a gente sabe que estão por vir também, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, óbvio, tentando alinhar também algumas coisas, né? Mas conversando aqui um pouquinho antes, que tem a funcionalidade também dos medicamentos, né? Que tá por vir aí, que é uma coisa que vai ser inserida nessa nova feature. Não sei se podia falar, mas qualquer coisa a gente manda cortar. Mas, né? Pode falar, sim, bem tranquilo. Também tem uma outra funcionalidade que acho que está sendo bem importante para a gente, pro time, que seria as notificações, central de notificações, que o profissional ele pode informar o horário, informar a data e mandar uma notificação para vários pacientes ou para um único paciente, um aviso, algo do gênero, para um medicamento, ou algo que ele precise fazer naquele momento, que seria interessante ou que é obrigatório ele fazer de repente, né? Então, essa central de notificações que a gente colocou na dashboard para ele enviar é uma funcionalidade, eu acho que está sendo bem importante. Automatizada também? Automatizada. Ah, que massa. Que massa. Com base em todos os resultados, ele já calcularia, vamos dizer assim... Na verdade, é o seguinte, digamos que a equipe vai fazer uma campanha do Outubro Rosa. Aí vai ter um atendimento com psicólogo dia X. Então, a gente pode montar essas notificações que vão ser distribuídas para todos os pacientes ou só para um grupo de pacientes. Digamos que a nutricionista daquele time quer passar uma receita de um bolo fit. Entendi. Então, ela pode escolher para quem vai receber esse e automatiza. Então, isso aumentou muito o engajamento dos pacientes, porque esse é um desafio gigante nessa área de saúde, porque é diferente de por exemplo, de um Waze, é diferente de um Spotify, que as pessoas procuram aquilo no caso Spotify, eu gosto de escutar música, eu tenho um prazer em fazer algo. Quando é na área da saúde, geralmente é relacionado a uma dor. É uma necessidade. É uma necessidade. Sim. Então, assim, como é que eu tenho que registrar o que eu estou sentindo, mas o que eu ganho com isso? Então, esse é um desafio que a gente percebeu que o chat, a conversa, então, tornar isso híbrido, né? Sim. Tem o algoritmo, mas tem um ser humano do outro lado que está olhando também. Sim. Tem um acompanhamento pessoa lá, o médico, né? Ou o especialista lá naquele momento, né? E essas notificações nos ajudaram muito para que as equipes façam essas campanhas personalizadas. Então, cada instituição pode desenvolver o seu grupo de notificações. Legal. Isso ajudou bastante. E esse aí, agora eu vou até perguntar daqui a pouco, me responde se sim ou não, se tem previsão de feature ou não, né? Mas tipo, dessa função do chat e grupos, assim, também existe uma divisão por grupos de pessoas, assim? Tipo, no sentido de, sei lá, vinculado a um Facebook da vida, uma coisa nesse sentido, não? Tem uma ideia prevista de mas achei bem legal isso, hein? É mais uma funcionalidade pra gente incluir. Pergunto porque é o seguinte, até o Alisson me ajudou, né, numa estimativa que a gente andou fazendo para uma outra demanda aí, né, um tempo atrás, e até o pessoal não sei se sabe, eu também sou da Salf, né, fique claro, né, eu trabalho na Salf. Então, e tinha um dos requisitos, era isso, né.
era de alguma forma esse chat, e não o chat em si, mas a ideia de vincular a uma rede social. Não que seja, obviamente, tu criar um Facebook novo, criar um WhatsApp novo, mas jogar para um grupo, né? Sabe? Então, que aquele vínculo, por exemplo, o responsável que vai criar uma campanha, como tu colocou, consiga criar um grupo de contato direto. Sim. Demais. Entendeu? Então, desculpa, já criei atividade nova pra ti já, meu. Não, tranquilo. Sabe? Isso aí, Porque, não, muito interessante. Né? Porque daí existe ali, vincula os pacientes que são vinculados a um medicamento específico, por exemplo. Sim. Né? Eu já tô sugerindo. Olha aí, Ou que necessitam ter uma dieta muito específica também, né? Porque a gente sabe que muitos passam mal durante o tratamento, de repente tem alguma coisa ali, né? Que dá pra dar dicas até do dia a dia. Sim, adorei. Porque aí é só um clique. Esquecer isso. É só um clique. Com certeza. E aí joga pro WhatsApp um grupo já montado. Boa. Sabe, isso é demais. Show de bola. E ele resolveu uma coisa que eu tava tendo dificuldade, que eu já vou dizer o que é. Que é o seguinte, a gente sabe que o engajamento do uso dessas plataformas aumenta quando a gente cria um senso de comunidade. Isso. E eu não estava conseguindo como fazer, sabe? Ok, porque assim, às vezes, vocês sabem, né? Paciente, a gente pode ter um paciente numa fase inicial de tratamento e a gente pode ter um paciente numa fase final. Sim. E às vezes o contato desses dois grupos pode atrapalhar um ou outro. Então, sobrepor informação, porque daqui a pouco lá na frente tu vai ter que tomar tal medicamento, daqui a pouco nem chega lá, nem precisa. Exato. E aí acaba bagunçando a coisa, né? Tem uma palavra que usamos para isso, quando eu fiz essa análise desse outro projeto aí, que agora me faltou, mas é nesse sentido, né, de pegar esse grupo efetivo de pessoas e colocar todo mundo junto, né, de uma certa forma, para que todo mundo, inclusive, compartilhe, né? Porque daqui a pouco é um inicial que tá na mesma linha de um outro que recém começou, mas que já sabe orientar, cara, vai por aqui. Sim. Não, conversa com esse médico aqui. Né? Ou, esse medicamento que eu comecei a tomar, troca uma ideia sobre esse medicamento. Né? Então, até para trocar alguma ideia durante o tratamento, porque a gente sabe que é sofrido, né? Sim. Que as pessoas passam um sofrimento ali Então, trocando, interagindo com outras pessoas, tendo uma experiência legal, tu vai... Sabe, até a pessoa até vai se animando mais em seguir, porque não é fácil, né? Mas... Não, tu quer um café, cara? Quer um cafezinho? Tem uma água? Eu já tomei tanto café que se eu tomar mais eu vou sair daqui tremendo. Então, por favor. Nós temos uma experiência. Eu vou fazer uma experiência, assim, até só pra te cortar um pouquinho. Tem uma experiência que isso aqui, eu nem me lembro o nome desse negócio. Qual é o nome desse negócio aqui? Eu não lembro o nome desse negócio. É o waffle de alguma coisa, não é? Não, mas tem um outro nome meio alemão, ele é alemão. Isso, eu não lembro o nome desse negócio aqui. Mas assim, tem uma dica da Lourdes que é servir o café, botar em cima e deixar ele esquentar pra comer um pouquinho. Eu daqui a pouco eu vou fazer, só pra ver o que vai dar. Se derreter e sujar, a gente pede ajuda pro nosso diretor lá pra limpar a mesa aqui. Tá, eu tô dentro também. Tá, beleza. Depois eu tenho, depois não a dá gente nada. faz. Tá bom. Então já serve o cafezinho e já deixa ali em cima pra... Pronto, vamos fazer. Top, e tá quentinho. Esse é o segredo do... Deixa eu pegar um aqui. Adorei. Vai dar uma sujeira aqui. Assim? Isso, agora deixa aí. Deixa aqui. Tá bom. Daqui a pouquinho já eu vou por favor, Jordana, você vem comigo, não deixa sozinho nessa. E uma pergunta, o app, ele é para todas as idades? Porque hoje a gente sabe que não é somente adultos que desenvolvem o câncer, mas tem crianças, né? Sim. Ele atende todas as idades? A princípio é só para adultos, nessa fase que a gente tá. O que acontece? A avaliação de risco que a gente... Bom, primeiro que para criança, a gente teria que provavelmente gamificar muito mais, né? Para a criança conseguir reportar. Eu pensando assim na questão dos pais também, pais, né? Em termos de responsáveis... Sim. Não tá fora do nosso radar. Legal. Mas aí é um estudo já mais dedicado assim aos tipos de cânceres infantis e às toxicidades que as crianças apresentam que tem diferença do adulto. É um levantamento um pouquinho mais profundo até, né? Se parar a pensar, né? Então quase que um projeto totalmente novo, digamos assim. É um módulo novo, né? Digamos, bem provável que se for criar
vai ser um Tumi Kids, digamos, acredito. Ai, adorei Tumi Olha aí, Hoje as ideias estão assim, hoje ó. tá fluindo as ideias. Estão vindo. Não, é que eu conheço, eu tenho amigos, assim, que passaram por essa situação e agora, ouvindo falar e tal, eu fiquei pensando, ajuda também os pais, né? Porque eles poderiam já ir relatando, né, o que está acontecendo com as crianças, até porque na criança, às vezes, a gente demora um pouquinho mais para perceber desde os primeiros sintomas, né, sinais que vai dando. Sim. E a gente sabe que também é uma trajetória ali grande no tratamento. Então, ó, já tem mais uma ideia. Tumi Kids. Tumi Kids. É só para contextualizar um pouco, né? A gente sabe que tem uma galera que a maioria da TI que nos assiste aí, né? E tal, mas a gente fala em feature e fala em módulo, né? Então, até para dividir as coisas, né? Quando a gente tá falando em feature, a gente tá falando de uma funcionalidade nova que a gente falou agora. Tipo, esse chat virar um vínculo com o WhatsApp, por exemplo. É só uma funcionalidade. O módulo novo, é que nem a Alessandra falou, é tipo cair fora do... Cair fora não, né? Mas é ser um sistema à parte da coisa, assim. Vai usar muita coisa daqui? Vai. Mas é algo completamente diferente. A gente tá falando de idade de criança. Voltado mais a um responsáveis, fazer vínculos e tal. Então, só pra dar um... Não vou tentar explicar muita coisa também pra não virar, né, dar aula, que não é a minha intenção também, nem quero e nem sei dar aula, né? Mas é nesse sentido, tá? Só pra entender um pouquinho aí. E aqui no Brasil já tem hospitais que estão utilizando o app? Sim. Aqui a gente tem o Hospital Moinhos de Vento, a gente está abrindo um estudo clínico. Legal. Onde a gente vai comparar a população de pacientes que usa o app versus quem não usa. Show. E exatamente medir o quanto a gente consegue reduzir de internações e visitas à emergência. Legal. Olha. E aí, vai ser uma boa métrica, né? Muito boa. Vai ser mesmo. Depois, no Hospital São Lucas da PUC, a gente já está usando também e fazendo um estudo de qualidade de vida, do quanto a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O Hospital de Amor de Barretos está fazendo um estudo com câncer de mama. Olha. Começamos recentemente no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, no interior de São Paulo. Ah, legal. Então, aos pouquinhos a gente vai. Nossa, e a gente, de certa forma, assim, e sabendo assim, né, para entender, é uma parceria da Salf com, né, o time da PUC lá e tal. E isso é uma coisa que para nós, assim, eu não me envolvo diretamente com o projeto, mas a gente tá junto aqui, até para essas conversas, a gente lê, a gente compartilha lá no LinkedIn, por exemplo, a gente fica contente de ver esse tipo de resultado, né? Sim. E essa coisa dessas ações dessa forma para ajudar a população é muito massa de participar, mesmo que acompanhando, né? Isso. E aí, pegando isso assim, para a parceria de vocês com a Salf, né? O quanto isso agregou, o quanto isso foi positivo, ou negativo, obviamente, mas nesse sentido, assim, né? O que rendeu, além do aplicativo mais, assim? Eu posso dizer assim, foi um divisor de águas. Legal. Na nossa história, assim. E contando um pouquinho da parte dramática que a gente viveu. Imagina, assim, eu sou médica, são 3 sócios médicos. Sim. E um engenheiro de software, mas que sempre trabalhou como executivo, que é o Ronaldo. Executivo da Intel, Dell, HP. Enfim, então assim, nós tínhamos lá no início, em 2018, um desenvolvedor único. E como a gente não tinha ideia, não tinha conhecimento do que é desenvolver uma plataforma, a gente entendia que estava tudo ok. Até que chegou o momento que a gente viu que tinha muito bug, que o layout não estava legal, enfim, que se a gente quisesse colocar 10 mil pacientes não ia suportar. Não ia suportar. Então, para nós, isso foi um balde de água fria. A gente quase morreu nesse momento. Acontece. Isso, literalmente todo a gente mundo quase passa morreu. por isso. E aí, o que aconteceu? Foi exatamente junto com a nossa vinda aqui para o Tecnopuc. E aí, quando nós chegamos aqui, vocês imaginem, a gente chegou aqui com um PowerPoint e um produto horrível. Sim. Aí, eu comecei eu disse assim, minha primeira ação dentro do Tecnopuc vai ser buscar um novo parceiro da área de desenvolvimento. E aí, isso culminou junto com a pandemia, o início da pandemia. E a gente ficou mais ou menos uns 6 meses entrevistando e buscando novas equipes. Então, a gente recebeu várias indicações e fomos conversando e tal.
Até que, em um dado momento, nos apresentaram para o Vinícius Bulbadra. E com o seguinte sentido, o Bulbadra tem uma plataforma que talvez em algum momento tenha fit com o que vocês estão fazendo. Eu disse, beleza. Aí bati um papo com o Bulbadra e eu disse, Bulbadra, assim, eu tô desesperada, eu preciso achar desenvolvimento. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele disse assim, olha só, posso te indicar o pessoal que tá me ajudando. E aí foi aí que ele fez a ponte com a Salt. Sim. E aí, realmente, a gente entendeu a capacidade que vocês têm de entrega, né? De entrega com qualidade. Legal. Então, mudou a nossa história, literalmente. Coisa boa. Não. Coisa boa. A gente tá aqui Isso hoje é muito bom. Legal. Não tem dúvida. Com certeza. Sim, porque ali ou a gente, acaba tudo, porque não ia conseguir adiante. Ou encontra realmente alguém que te ajude, né? E, por sorte, que bom que foi uma indicação boa do Bulbadra também. Sim. Caiu aqui na Salf e conseguimos encaminhar com vocês isso, né? Legal, acho que eu vou puxar um pouco o saco agora. É a presa do nosso trabalho no sentido da qualidade de entrega, assim, né? Isso é uma coisa que a gente sempre trabalha com todos os projetos que, pelo menos eu atuei, a Luciana e eu, a gente atuou em mais de um projeto junto, dentro de um mesmo cliente, né? E é umas brigas que a gente às vezes tem com o cliente, né? Então, dessa coisa de entregar com qualidade. Né? Que bom. E a gente veste a camisa realmente, né? Mas esse aí não, que bom. Mas que bom, sabe mesmo. que isso é uma coisa que me impressionou muito, porque assim, como a gente teve a história da pandemia, eu levei tempo para também entender como funcionava a Salt. Assim, né? Esse processo da pandemia avacalhou com muita coisa, né? Então, nesse assim, sentido, né? então hoje que eu fui conhecer presencialmente o Alisson. Exatamente. Gente, vocês acreditam? É mesmo? Foi hoje? Sim, foi hoje. Eu não tinha entendido aquela hora que ele chegou, mas é verdade mesmo, chegaram pra se conhecer hoje. Sim, exatamente. Que loucura, cara. Quanto tempo já tá em função do projeto? Eu estou 9 meses já dentro do projeto. Olha aí, hoje quase foi um ano. Mas é isso, né? A gente saindo, né, entre aspas aqui, né, da pandemia. Claro, a gente não tinha como se conhecer há 9 meses atrás, a gente estava nos processos bem bagunçados. Exato. Se fosse aqui até março de 2020, essa sala estaria lotada. E isso aqui não e seria aqui o nosso não seria estúdio, nosso né? estúdio. Isso foi uma sala de reunião adaptada. E mesmo assim ainda era lotado de gente, né? Que chegava aqui, não tinha lugar, a gente ia acomodando cada um. A gente fazia de tudo aqui dentro, na real, né? Se for ver, e até fica a dica pro pessoal também, né? Ver os episódios anteriores que a gente tem aí. Até a gente tá na 5ª temporada, a gente tá no 2º episódio da 5ª temporada agora, né? E aí, então, tem essa função... Segundo não, desculpa, terceiro episódio. Desculpa, terceiro episódio, assim, tô perdido já. Terceiro episódio, né? E então, se vocês forem ver, tipo, a mesa tá aqui, ok, mas a sala era um pouquinho diferente também aqui. As adaptações que a gente foi fazendo, o Ariel e o Inácio, desde o início, que projetaram a ideia também, foram adaptando devagarinho as coisas. E nos proporcionou isso a função da pandemia, de certa forma, né? Sim. Mas é isso, tipo, se fosse em março ali... chegaria aqui super lotado. Mas que louco, né? 9 meses, assim, bom... Se conhece também há pouco tempo aí, conversou uma vez só no online também, né? Que barbaridade. Mas é isso aí, né? Que bom. Mas deixa eu pegar o embalo aqui, Lu, falando dos hospitais, né? Vamos falar da função do envolvimento com o SUS, né? Né? Como é que tá isso, assim? Tá fluindo de uma certa forma positiva? Assim, positiva, sim. Na verdade, a gente tem o Hospital São Lucas da PUC, são os pacientes do SUS, o Hospital de Barretos, né? O de Amojabã, de Barretos é SUS. A gente tem agora uma parceria maravilhosa com um programa chamado City Cancer Challenge. Então, o que é isso? É um programa de uma organização não governamental. Legal. Que começou vinculada à União Internacional de Combate ao Câncer, que fica na Suíça. Esse é um time internacional que atua em vários países, escolhendo 2 cidades no mundo a cada 2 anos, onde eles implementam melhorias de gestão, de diagnóstico precoce e tratamento do câncer. Então, desde 2020, se não me engano, Porto Alegre e Cartagena, na Colômbia, são as 2 cidades que estão recebendo essas melhorias.
E nós somos a plataforma que vai ser utilizada no Hospital Conceição. É disso que eu tô falando. Olha que legal. Massa, né? Aham. Que legal. E atinge o público que mais precisa. Que mais precisa. E aí, desse programa surgiu o Tumi Skin. Olha Então, aí, mais Exatamente. A gente está com um projeto que vai ser continuado, acho que a partir da semana que vem, acredito. Isso. Ó, já startando. Já vamos startar esse projeto, né? Então, que vai melhorar questões de... A pessoa tá com um problema de pele, ela vai tirar foto lá e já vai subir para a dashboard esse relatório que ela for enviar através do aplicativo para a dashboard, né? Muito legal. Então, sabe aquela coisa assim de ter um sinal e muitas vezes os pacientes vão para o posto de saúde com uma lesão de pele ou às vezes até vão no posto para outra causa e a equipe do posto identifica uma lesão. Então, para não assoberbar os especialistas que ficam no hospital de referência, que no caso vai ser o Conceição, a equipe do posto vai mandar a imagem para o dashboard e o dermato do hospital vai checar, esse caso aqui precisa vir, esse caso não precisa. E aí ele vai avaliar o que realmente precisa ser encaminhado para ele. Que legal. Que loucura. Uma triagem online. Sim, online. Que massa. Não, isso é uma coisa que a gente viu bastante de necessidade da pandemia também, né? Levantou muito isso, né? Sim. Até deixa eu anotar aqui, o pós-pandemia, vamos dizer assim, o que gerou resultados da pandemia. Isso é muito óbvio, né? Essa função da, da consulta online, tinha um outro nome. A telemedicina. Telemedicina. Então, isso é uma coisa que não tem como fazer triagem, né? Exato. De certa forma, que daqui a pouco é uma gripe normal e que, no fim das contas, se confundia com sintomas. Isso é perfeito, né? Sim. Perfeito. Olha. A telemedicina fora do Brasil, ela já vinha sendo bastante utilizada. Sim. Nos Estados Unidos, principalmente. No Brasil, a gente não tinha legislação que permitisse, por isso que não era usada. Sim. Com a pandemia, houve uma liberação emergencial. Tem que liberar. Né? E aí liberou. Então, para essa área foi um grande avanço. Sim. A pandemia viabilizou isso. Do contrário, não existiria até hoje telemedicina regulamentada no Brasil. A gente falou no episódio anterior, né? Acho que foi lá no primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre a parte de sociedade 5.0 ali e tal. E a gente comentei um ponto do que a gente fala sobre o quanto foi o que a pandemia antecipou as coisas, né? Tipo, o que trouxe de modernidade, necessidade de implementações e novas funcionalidades para um geral, né? Na vida, né? Por causa de 2 anos, a gente adiantou quase 5 ou 6 anos pela uma lógica do Jonathan lá, que comentou, de 5 anos para frente a gente já sabe. E é isso, tipo, imagina o que não demoraria ainda para uma legislação dessa ser liberada, sei lá eu quando, né, que aconteceria um negócio desse. Teve várias coisas que foram agilizadas, né? Sim. E na saúde é a revolução que a gente... assinatura digital. Sim. Muitas soluções que precisavam ser feitas e foi agilizado. Para ontem. O pessoal reuniu a equipe do... Mas assim, aproveitando essa função do SUS, assim, também mais população, assim, né? Da parte de depoimentos, assim, que a galera fez para vocês, né? Nesse sentido, trazer 1 ou 2 que tu possa comentar, né? Até para mostrar pro pessoal, assim, tipo, claro, deve ter alguns comentários na hora de baixar o app, tem, né? Sim. Mas é um pouco diferente dos depoimentos que vocês recebem. Sim, né? sim. Algum que tu possa trazer para nós, assim. Tenho alguns. Tem de uma das primeiras pacientes que usou a plataforma. E ela teve uma lesão de pele e ela não entendeu. O app avisou que ela precisava ir para emergência, mas ela não percebeu que ela estava numa situação de gravidade a ponto de ir para emergência. Então, quando a gente identificou, ela veio no final, ela não precisou ir na emergência, ela veio no meu consultório. Sim. E aí a gente percebe o quanto que às vezes o próprio paciente negligencia o sintoma. Então, e essa paciente, uma querida, assim, ela não entende, ela achou que ela não precisava ir para emergência. E ela ligou pra gente dizendo assim, mas eu preciso ir, eu tenho que ser avaliada. Querendo entender um pouquinho mais, né? Porque eu acho que eu não tô precisando. Eu disse, não, vem aqui que eu quero te ver. E aí, realmente, ela teria internado se esperasse mais 2 ou 3 dias. Sim.
E tem um caso cômico brincando, né? Assim, trágico, né? Trágico. De uma paciente em químio, apresentando diarreia. E aí, uma sexta-feira de tarde, ela, assim, estava com o marido em casa, se sentindo mal. E o marido disse assim, coloca aí no aplicativo, a doutora não disse que tu tem que anotar e tal. Usa o app e tal, né? Aí ela colocou e ela disse, tá me dizendo que eu tenho que ir para emergência. E aí ele disse, então vamos. Imagina, se assusta, mas não sabe como se assustar, né? O nível do susto, né? E aí ele disse, então vamos. E aí ela falou assim, mas eu não tô afim de ir pra emergência. Sexta-feira. Eu não tô afim. Putz, daí... Sexta-feira, final do dia. Ela sextou. Sexta-feira. Aí ele disse assim, então liga pra tua médica. Não, mas eu não quero incomodar a doutora Alessandra. Assim, depois ela me contando, tá? Sim. Bom, resumindo, aí ela acabou indo pra emergência, não me ligou, fez uma hidratação, ficou bem, voltou para casa e resolveu. Sim. Então, a mesma coisa, assim, a gente... E aí, quando tu descobriu, não vou ligar para incomodar, imagina a tua... não vai ligar para incomodar. Então, e aí a gente brincou, né, porque o marido dela nos contou que antes dela entrar no app, ele já queria levá-la para emergência ou me ligar, e ela não aceitava. Putz. E aí, quando ele disse, então, pelo amor de Deus, coloca nesse aplicativo, vê se ele te diz alguma coisa. Imagina o jeito que já tá fazendo, coloca nesse troço aí. Vê se ele funciona, né? Sim. E aí, a gente brincou, disse assim, o marido não adiantou, né? Mas o app adiantou. Então... Não, mas que bom, né? Que bom. E que bom que esses são os resultados esperados. Né? E a outra coisa que a gente nota também é o seguinte, o paciente oncológico, ele tá acostumado, muitas vezes... Se ele tem acesso por WhatsApp da equipe de saúde, o que é um luxo, né? Porque a grande maioria não tem. Mas, enfim, se ele tem acesso ao WhatsApp, ele aciona muito a equipe por WhatsApp. Mas é um acesso sem uma informação estruturada. Sim. Então, assim, se eu recebo uma informação, uma paciente me diz assim, estou com dor de cabeça. Isso pode ser uma enxaqueca, isso pode ser um AVC, isso pode ser uma pressão alterada. Sim. Então, o app ele nos possibilita essa informação já qualificada. E o que a gente nota é que os pacientes, como eles estão habituados a sempre estar buscando ajuda, sem receber nada de forma espontânea, eles têm uma carência gigante. Então, o que a gente nota é que os pacientes, quando eles usam a plataforma, eles já recebem o aviso do algoritmo. E quando não é grave, a equipe vai lá e diz assim, eu vi o que você registrou, tá tudo dentro do esperado, fica tranquilo que eu tô aqui te olhando. Sim. Do outro lado. Tem alguém aqui te cuidando também. Gente, isso não tem preço. Com certeza. Nossa, com certeza. Dá uma segurança para a pessoa, né? E é mais ou menos aquilo que a gente estava falando a gente sabe que tem o algoritmo, a gente sabe que é um aplicativo, a gente sabe que está no telefone, né? Ou na web, que a gente está falando, mas essa mensagem não robótica, né? Exato. Isso, de alguma forma, ela humaniza as coisas e também entra um pouco do que a gente falou na sociedade 5.0. É a parte híbrida, né? Então, tanto da parte da plataforma, como também do profissional também interagindo. Perfeito. Dizendo, olha, eu estou aqui contigo, vai dar tudo certo, né? E vamos prosseguir com o tratamento. E também, assim, pensando, a gente falou bastante do lado paciente, mas e o lado do médico com a plataforma? Então, assim, o que a gente vê, então, primeiro sinal é a redução de acessos de WhatsApp. A gente quase não usa, porque está tudo registrado ali na plataforma. O segundo ponto é interessante, assim, vou fazer uma comparação com o mercado americano, que a gente já que é também já está mapeando. Sim. No mercado americano existem algumas plataformas, mas essa informação não tem algoritmo. E eu vou explicar por que ainda. Eles não têm nenhum algoritmo. Então, a gente está adiantado em relação a eles. E eles enviam essas informações que o paciente registra direto para o e-mail do médico. Então, assim, acaba que o médico continua assoberbado. Porque ele tem que olhar o seu e-mail e ele tem que dar o retorno para o paciente. Sim. A diferença que a gente tem, então, é
eu acho que é um pouco de criatividade do brasileiro, que isso é sensacional. Sim. A flexibilidade que a gente tem e a gente não tem tanto medo. O tanto medo eu acho que ainda é o percentual mais alto. Diria que a gente é mais corajoso. Isso. A gente gosta de automatizar as coisas sempre. É isso aí. Então, por quê? A gente esteve apresentando em Washington agora. Já matou minha pergunta, já vou até arriscar. Era a minha próxima, já aproveitando, vamos falar do evento. Do evento. Depois eu explico o evento. Mas, enfim, lá existe um receio de liabilities, né? De processos gigantes. Então, eles não têm eles nem pensam em fazer isso. Então, a vantagem que a gente vai ter certamente é essa experiência aqui no Brasil. E um algoritmo já bem testado que vai chegar lá arrasando. Sim, se tiver que... só. Perfeito, tipo, se tiver que avaliar uma nova função, vai ser tipo ajuste. Né? E não inventar uma roda de novo, né? Que massa, mas já só o início, né? Vai pra lá, daqui a pouco já expande. E aí eu acho que isso traz pro evento, né? Sim. Também isso foi um bom resultado do evento, assim, né? Como foi chegar lá e... Chegar lá entre algumas 100 e poucas lá, os 100, né? E ainda foi demais. Levantar o troféuzinho, né? Foi muito legal, porque, bom, primeiro, assim, eu preciso fazer uma referência ao Tecnopuc, porque foi ao acaso, assim, o pessoal do consulado no Brasil ligou pro Tecnopuc dizendo o seguinte, olha, a gente está fazendo uma seleção de algumas startups para representar o Brasil nesse evento. Sim. Vocês indicam alguém, e aí o pessoal do Tecnopuc, tem o TUME e tal, quem sabe vocês falam. E aí me ligaram, e aí aquele formulário padrão que a gente já está habituado a preencher de trás para diante. Sim, de olho fechado, clica no negócio. Mandei, a gente foi selecionado para a seletiva do Brasil, ganhamos a seletiva do Brasil e fomos. E foi um evento o evento é chamado Select USA Investment Summit. Então, até eu recomendo que quem tem startup que dê uma olhada nesse tipo de evento. A gente até aproveita, depois a gente pega com vocês, até avisando o pessoal, vai ficar no descritivo também. A gente vai botando tudo no descritivo aqui do vídeo, o pessoal pode clicar lá e dar uma olhada lá. E vai começar a seletiva para o próximo ano, agora, se não me engano, setembro ou outubro. Daí depois o pessoal próximo. Fica... Então, assim... Esse ocorreu agora em junho, né? Que a gente tá falando... Isso. Junho foi que foi finalizado ali, né? Não tem a data aqui, mas foi junho desse ano, né? Isso. 26 a 29, tá aqui, ó. 26 a 29 de junho. Então, é um evento que é promovido pelo governo americano já há alguns anos, com o objetivo de levar empresas de fora dos Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos, de todas as áreas. E, obviamente, que desde 2018 tem uma dedicação especial à área de tecnologia, também de qualquer área. Health Tech, Fintech, etc. E existe um setor que eles chamam de Western Hemisphere Pitching Session, que são as competições, e essa foi a que a gente participou. Tem a da Ásia e da África e a do Western, se não me engano. Enfim, nós participamos contra outras 4 startups, nenhuma da área da saúde, então eram bem diversas. Legal. Enfim, a gente foi muito bem preparado, a gente foi com o nosso pitch top e trouxemos o prêmio para o Brasil. Então, isso para nós, assim, tem uma representatividade gigante. Claro, nossa. Porque é como se fosse um endosso do governo americano. Assim, você pode vir para cá, a gente vai te dar apoio. Né? A gente vai te dar apoio. Isso é uma grande conquista. E aí eu vou te corrigir num ponto só que tu falou. Foi por acaso, né? Não foi por acaso. É verdade. Vocês estavam muito bem preparados. E a ideia, como tu disse, tipo, entre 4, né? Vocês eram o 5º, é isso? Nenhum da saúde. Então, essa ideia do TUME, vocês preencheram o formulário padrão de trás pra frente, que a gente Porque conhece, a gente já tava... Porque vocês estavam muito bem preparados. Então, isso é total mérito do projeto, total mérito de vocês. Verdade. Então, não foi o acaso. Né? Então, é isso. Certo, é isso. Foi merecido. Foi muito merecido e trouxeram o prêmio. Né? Então, parabéns, né, por isso. E, pessoal, olhem lá, né? Deem uma olhada no link. Para as próximas startups que estão interessadas também. Mas deem uma olhada lá também no que foi o que a TUME fez lá, já, né? O que o TUME fez, né? Pra galera aí, tá? Bom, assim, eu ia perguntar também do evento, mas vamos trazer uma ideia, não sei se... A gente já falou um pouco de números, né? Mas assim, hoje em termos de... Acho que até para ficar um pouco mais claro
como é que tá o resultado hoje, né? Tá. Números de atendimento, retornos. A gente já falou um pouquinho, mas só para complementar um pouco mais, assim, como é que tá hoje o resultado do Tume, assim. Bom, não sei se tu quer falar do número, Alisson, que tu tinha me comentado antes. Sim. Hoje a gente está com um número de mais ou menos, não tenho certeza, mas já serve fácil. Já serve. Com profissionais e pacientes, são mais de 700 ao todo. Olha. Entre pacientes e médicos, Isso, exatamente. De uso contínuo do app. Exatamente. Legal. E isso em termos mensal, semanal? Não, eu digo diário, de usuários. Tá, número geral de usuários, diferente do... Exatamente. Tá, beleza. Então, na verdade, o que acontece? A gente levou um bom tempo. Na verdade, a gente está com essa plataforma, assim, pronta. Foi depois do South Summit, né? Exatamente. Então, ela é relativamente recente. Lá no Summit teve uma foi apresentação ali que também, fez a cereja do bolo. Foi lá, sim. quando a gente apresentou. Então... É o start, né? Foi ali que aconteceu tudo que... Agora eu acho que é a partir daí que a gente está produzindo cada vez mais para poder levar... essas melhorias aí também. Poder levar... As sugestões que estão aparecendo no papo hoje aqui também. Exatamente. Olha aí. Então, e o importante e o interessante é que ele, como desenvolvedor, ele também acompanha os números, sabe? É uma coisa que, às vezes, a gente comenta, porque todo mundo pergunta assim, na área de TI tu só desenvolve, mas tu sabe o que tu tá fazendo, né? Tu tem que conhecer bem o negócio. Então, isso que é o legal da gente mostrar também esse lado, para quem ainda não conhece bem como é o nosso dia a dia aqui, né? É verdade. E a gente vai conhecendo o que a gente vai desenvolvendo, vai cada vez... também pegando um amor por o que está fazendo, né? Entendendo. Um bom profissional de tecnologia, querendo ou não, tem que saber da regra de negócio também, para entender melhor e saber se comunicar bem para produzir uma funcionalidade boa. Perfeito, então, cara. Porque é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto, áreas, vendas de logística, tudo. Então, tudo que envolve projeto, a gente tem que também saber um pouquinho de cada, pelo menos, né? Esse envolvimento que tem que ter com um negócio, principalmente quando chega nesse nível, assim, de... eu trabalho muito na área financeira, né? Então sai um pouco fora disso, assim. Mas esse envolvimento com o negócio, até pela qualidade do que a gente falou, né? Das entregas, do projeto como um todo, do produto final, que é o que a gente prioriza, né? Então, é isso. Como desenvolvedor ou não, né? O Lu fala muito melhor do que eu como desenvolvimento. Eu sou mais um analítico do que desenvolvimento. Mas a gente tem que se envolver com o negócio, entender o negócio e vestir a camisa do negócio, que a gente está vendo da tua motivação e do teu envolvimento com o projeto. Né? E tem que ter aqueles dois lados, né? Tu tem que também pensar assim, tô desenvolvendo, mas se eu enxergo alguma coisa que eu possa melhorar, eu vou lá e converso com o negócio. Eu tô vendo aqui, mas eu acho que esse ponto aqui dá para melhorar. Então, isso é importantíssimo, a integração dos dois, né? Sim. A gente nota exatamente isso no time de devs. Desde o início. Do isso envolvimento, e realmente às vezes trazem ideias incríveis e se sentem realmente parte do projeto, se envolvem com o nosso propósito. Então eu acho demais, assim, acho legal. Muito legal. Massa. Não, a gente tá... Até você acha que vocês viram, né, que eu cutuquei o relógio. Assim. Eu tô falando com o Rodrigo lá, que é o nosso diretor lá, pra entender como é que tá o tempo. A gente foi bem, assim, a gente... tem mais uns minutinhos ainda para conversar. Não sei se querem trazer mais alguma coisa, Alessandra, assim, em termos de comentário, até de alguma coisa de novidade, de ideia, né? Sim, mas pra gente chegar pro... Claro, por favor. Eu acho que quando é que vai sair isso aqui daqui a um tempo? A gente sai no dia 20, não, no dia 12. 12 vai pro ar. De julho? Não. De agosto. Top! Então, assim, muito provavelmente até dia 12 de agosto a gente vai estar assinando um investimento. Olha aí! Então, aí não posso falar agora, não, sem tantos spoilers. O spoiler é bem pequenininho. Mas aí depois dos comentários vocês vão poder colocar. Com certeza. A gente, quando for lançar lá, a gente pode até, daqui a pouco, a gente conversa com o Rodrigo também ali e tal. E se acontecendo, né, essa função, a gente faz um cortezinho. Top. E dá uma inserida lá junto. Antes de botar, faz um comentário, dá um link separadinho, conversa contigo de novo e tal. Vem pra cá só pra fazer um cortezinho. Assinamos, batemos um martelo e tudo. Fechou. Massa. Fechou. Que bom, com que notícias feliz. maravilhosas. Muito legal, Que bom. Muito bom. Muito legal. Acho que a gente vai, assim, esse ano a gente vai encerrar certamente com muito
muito, muito resultado em todos os sentidos. Sim. Então, acho, desde 2018. Com toda a parte psicológica afetada, né, daquele problema lá. Mas que bom que a Salf conseguiu dar isso, né, ajudar de certa forma a chegar nesse ponto, assim, fico bem contente. E aí o comentário que eu faço, né, que muitas vezes quando a gente começa a apresentar startup, pitch, não sei o que, investimento, muitas vezes uma das coisas que os investidores falam, mas o time de desenvolvedor está dentro de casa ou está fora de casa? Eu acho que isso aí está meio ultrapassado. E faz um tempinho. Faz um tempinho já. Porque não tem todo... certamente com o time... não foi fora porque a Salt System é realmente nosso... A gente tem um contrato de equity com a Salt e além de fornecedores, são parte do business de fato. Legal, sim. Então, assim, a gente montou uma parceria muito legal mesmo, que deu fit com o que a gente precisava. Mas aí a gente vê que se eu tivesse, e eu testei num primeiro momento, ter dentro de casa não deu certo. E a gente quase morreu por conta disso. Sim, então, literalmente. Então, acho que essa mentalidade precisa modificar. Perfeito. Com certeza. Lu, mais alguma coisa? Bom, eu queria agradecer, né, a presença de vocês aqui, porque eu que agradeço. Assim, um app que eu acho assim, que quem puder, quem conhecer alguém que baixe, né, que necessita de ter esse acompanhamento, né, porque faz a diferença, faz muita diferença na vida, certeza, né? Até pelos resultados que a Alessandra está falando. Exatamente. A gente está vendo aí que o projeto serve para alguma coisa e tem uma expectativa muito boa de crescimento aí, daqui para frente, né? Bom, eu acho que assim, antes da gente encerrar, a gente tem que provar isso aqui, né? Isso, então sim. vamos provar isso aqui, para aí. Vamos ver se a gente não vai fazer nada. Vamos acho lá. que não sei se ele derreteu muito, né? Era pra estar mais quentinho. Não derreteu muito, não. Top. Mas faz um chocolate quente ou um café mais quentinho, coloca em cima. O café gelou já. Não, mas beleza. Valeu, muito bom. Então, Bom, nos chamem sempre, tá? Eu adorei isso aqui, gente. Ótimo. Legal, que bom. Com certeza. Fique à vontade, tá? Tá. Como parceira da Salf, né? Como vocês são parceiros da Salf, por favor, fiquem à vontade de usar aqui com a gente, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Foi muito bom conversar por esses detalhes com vocês. A gente, como a gente disse, a gente já conhece um pouco, já leu, já pesquisou até para conseguir conversar um pouquinho melhor com vocês, né? Já conheço o Alisson aqui também dos projetos e tal. Então, agradeço muito a presença de vocês, muito bom saber esses números e que o pessoal tenha aproveitado também essas informações para indicarem o Tume, né? Indicarem, baixar lá e testar o app. Daqui a pouco até dicas de funcionalidades novas que a gente fez aqui. Num papo rápido, acabou descobrindo mais umas duas aí, né? Pra acabar aplicando, isso aí. né? Exatamente. Então, pro geral, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no Threadcast. A gente agradece muito aí os joinhas que são dados, então por favor, cliquem lá, compartilhem. Não esqueçam de se inscrever. Se inscreve no canal. Threadcast. A gente vai, já vou antecipar um negocinho, a gente vai fazer uma promoçãozinha aí quando chegar nos 1000 inscritos, então façam isso, indiquem, botem pra frente pra galera chegar lá, tanto no canal do Threadcast quanto no canal da Salf, tá? Lá no YouTube. Então, obrigado de novo, valeu, a gente se fala aí na próxima semana. Beijo pra todo mundo aí. Obrigado. Tchauzinho. Tchau, tchau. A gente ainda tá, algumas coisas ainda dá umas travadinhas, mas é que a gente ainda fica no...